Queridas irmãs, queridos irmãos, aos que nos visitam pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa casa. Nós falamos para as mídias sociais também. Nós estamos no Centro Espírita Vinha do Senhor, em Pouso Alegre. Boa noite. E que estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. A nossa conversa de hoje, o nosso estudo, é a superação do luto. Mas antes nós vamos fazer uma prece para todos aqueles que já partiram para o mundo espiritual, para todos aqueles que estão passando pelo processo político. Uma prece para nós, que aqui estamos, pedindo a luz de Jesus, pedindo a luz dos nossos benfeitores, para que o estudo desta noite seja proveitoso, que possamos melhorarmos um pouco a cada dia, e todos os dias, porque essa melhora é a nossa evolução em busca de um plano superior. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um assunto que todos os espíritas falam. Parece que o espírita gosta de falar de morte, mas não é assim, não é assim. Não a nossa morte, nós vamos falar hoje, nós vamos falar da morte dos nossos entes queridos, daqueles que já partiram. Para isso nós fomos buscar aqui, nesse livro, Deixe-me Partir, de Tânia Fernandes de Carvalho. Nós tentamos fazer um resumo, um apanhado geral dessa obra, para que possamos, talvez, melhorar as pessoas que estão passando por esse processo de luto, para que as pessoas que ainda não sabem como superar essa fase tão difícil que é o luto. É o sentimento que falta alguma coisa em nós, uma lacuna, um buraco difícil de ser preenchido quando parte um ser querido. A doutrina espírita nos esclarece que ninguém morre, mas vive em espírito nas colônias espirituais, no mundo espiritual. Nós sempre falamos que houve uma perda, alguém perdeu, eu perdi, mas nós não perde. A pessoa, o ente querido, apenas partiu, foi para um plano espiritual, nos antecipou na viagem que todos nós vamos fazer. A vida é feita de partidas, de chegadas, de idas e vindas. Milton Nascimento tem uma canção até muito linda. Ele diz: mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando. Mas nós vamos focar hoje nos que ficam. A sociedade em que vivemos nos prepara para o nascimento, mas não nos prepara para o contrário dele, que é a morte. É uma realidade que nós vivemos todos os dias. E aí, o Raul Seixas nos deixou uma obra filosófica. Ele diz: ó morte, tu que és tão forte, que matas o rato, o gato e o homem, vista-se com a sua mais bela roupa quando vier me buscar. A morte física
é o nascimento para o mundo espiritual. Os que ficam precisam de consolo. A primeira pergunta que se faz é como lidar com a dor, a ausência física. Os que têm conhecimento da vida após a morte talvez saibam como suportar com menos revolta esses momentos. Sabem que são momentos de separação transitórios, fugazes. As casas espíritas devem mostrar para os que as procuram que a separação não é eterna. Não existe um céu eterno, nem um inferno eterno. De acordo com o que se vive, é que se constrói a casa no mundo espiritual. Entre as grandes dores dos que ficam, eu queria saber como é que está o ser do outro lado, esse ente querido do outro lado. Se a pessoa quer saber, então ela sabe que morreu foi apenas o corpo, essa matéria física que nós carregamos. Isso aí dá certeza de uma vida no plano maior. Quando nós nascemos, tem uma equipe grande nos esperando. São os avós, são os pais, são os tios, irmãos, médicos, enfermeiros, enfermeiras, etc. Quando nós nascemos, no plano espiritual também tem uma equipe nos esperando. São aqueles que partiram antes de nós. Mas para os que fica o luto, a dor causada pela morte de alguém que estava ao nosso lado, já não está mais. O luto pode trazer uma série de transtornos físicos e psicológicos. O choro é natural. É impossível ir a um velório e não chorar. Isso é natural. Mas aí vem a depressão, a ansiedade, a culpa, a raiva, a falta de prazer, a solidão, a perda de apetite, a insônia, dependência de medicamentos. E aí é necessário que se procure dar assistência a essa pessoa que está com esse sofrimento. O que fazer? Não existe uma receita pronta, mas deve-se buscar auxílio sempre que achar necessário. A medicina, um líder religioso, a família, um amigo, convívio com outros enlutados. Surgem dúvidas que precisam ser esclarecidas. Por que aconteceu isso comigo? Por que levou essa pessoa tão boa, enquanto tem tanta gente ruim no mundo? Por que não levaram eles? Mas acontece que esse que foi levado, que estava ao nosso lado, era bom para nós, talvez fosse bom para outros. Aquele que é ruim no nosso entendimento, é bom para outras pessoas. A pergunta é, para que aconteceu isso comigo? Que lição esse luto vai nos trazer? É preciso ir do luto para a luta. As lutas com amor transformam. Transformar a dor que sente em amor a ser repartido. É difícil? Sim, é difícil. Transformar a dor em amor. Mas não é impossível. Quando um ente querido partir, não queira ir junto. Ao vivermos o luto, devemos ter em mente que temos o direito de sofrer, mas não de morrer junto. Devemos sempre recorrer à prece. É um canal de mão dupla. Se vão boas vibrações, vêm boas vibrações. E o fluido cósmico universal é a estrada que transporta essas vibrações para o mundo de lá e para o mundo de cá. E naturalmente essas orações são cheias de lágrimas. Buscar a oração
de forma a amenizar a saudade, não transformar essa saudade em desespero. Nós recitamos a oração do Pai Nosso. E quando chega o momento em que nós vamos falar, seja feita a sua vontade, nós queremos que seja feita a nossa vontade. E quando Deus não faz a nossa vontade, nós, como criança, ficamos de mal com Deus. Porque contrariou a nossa vontade, e nós necessitamos que seja feita a vontade dele. Por isso nós precisamos rever a nossa forma de orar, quando temos que orar para os nossos entes queridos que partiram. Devemos levar para ele e desejar a ele paz, para que aproveitem a ajuda daqueles que estão com eles. Eles foram recebidos no plano de lá. Que as nossas preces cheguem a eles de forma clara, de forma sublime, sem desespero, para que eles se adaptem à nova casa, porque lá é a verdadeira morada. O enlutado, aquele que está passando pelo processo de luto, passa por 5 estágios da dor. O primeiro é o da negação. Essa negação e isolamento são mecanismos de defesa contra a dor da morte. Tem duração variável. Quando alguém vem nos contar que uma pessoa morreu, a gente fala, não acredito, não pode ter sido. Logo ele que gostava tanto. Quando foi isso? Como foi isso? A pessoa fica no estado de incredulidade e se pergunta por que isso aconteceu, por que não evitei. Procura manter do seu lado o que partiu. Não desarruma seu quarto, não doa seus pertences, pensa ver e ouvir a pessoa que se foi, e aí a ficha cai. Quando começa a sentir a realidade do acontecido, normalmente essa fase dura pouco. Só fazendo um parênteses aqui, quando a partida é por suicídio, aí a dor é muito maior. Nós vamos ter conosco pesando, por que eu não evitei? Será que eu fui culpado? Por que não estava eu no local para impedir isso? É a nossa culpa. Aí, o segundo estágio é o da raiva. Não se pode manter a negação por muito tempo. Então surge a raiva, a revolta, o ressentimento. Por que comigo? Com tanta gente ruim para morrer, ele leva uma boa. Por que não levou eles? Ficamos com raiva da pessoa por ter morrido. Ficamos com raiva com Deus, que levou, e ficamos com raiva de nós, por ter tido um relacionamento com ela que morreu. E a angústia se transforma em raiva. O terceiro estágio é o da barganha, a negociação. Negociar é uma forma desesperada de conseguirmos que as coisas aconteçam como queremos. A maioria das barganhas é feita com Deus, normalmente em segredo. A pessoa promete que vai ter uma vida dedicada à religião, aos pobres, à caridade. Procura ficar sereno, dócil, porque sabe que não se pode barganhar com Deus, negociar com Deus e hostilizar as pessoas que estão à sua volta. O quarto estágio é a dor e desespero, a depressão. O enlutado percebe que negar não adiantou, agredir também não, fazer barganhas não resolveu. Aí vem o sentimento de grande perda,
a realidade como ela é, a consciência de nascer e morrer. Nessa fase surge o desânimo, o desinteresse, a apatia, a tristeza, choro e mais tanto de coisas, até a pena de si mesmo, a autopiedade. Nesta fase, o enlutado precisa procurar ajuda de profissionais, médicos, psicólogos, auxílio aqui na Casa Espírita, através do atendimento fraterno. Também faço um parênteses aqui, para que os nossos atendentes fraternos formem um grupo de apoio aos enlutados. Por que não? Tanta gente que passa pela dor do luto e não tem com quem desabafar. Por que não procurar os atendentes fraternos que aqui vêm? Que aqui estão exatamente para levar consolo, levar ânimo, tirar da depressão as pessoas que estão passando pela fase depressiva. É nisso que o atendimento fraterno é direcionado. O quinto estágio do luto é a aceitação. A aceitação é o objetivo de todo o processo do luto. Não tem como mudar a realidade. A pessoa que morreu não vai voltar. Faça um acordo com a realidade e isso traz paz e serenidade. Aceitar é um processo que leva tempo e depende de cada pessoa. A pessoa começa a olhar para o futuro, desenvolve novos relacionamentos, novos projetos e sai da estagnação que prendia ao passado. Depende de cada um avançar ou estacionar em uma ou mais etapas do processo do luto. O luto tem começo, meio e fim. Nós todos sabemos que a morte desorganiza, mas o luto tem começo, meio e fim. Depois de passar o luto, inicia-se a reconstrução da vida. A pessoa passa a encontrar sentido na nova vida, consegue-se amar as pessoas que ficaram, aceitar a realidade da separação, adapta a vida sem a presença física da pessoa. Readquirimos a fé que ficou abalada e nunca mais seremos os mesmos. Porque a dor da ausência que transforma em saudades e a vida continua com outro sentido. Passa da saudade com dor para a saudade com amor. A melhor saída para enfrentar o luto é falar sobre ele. É natural e normal que a tristeza diante da perda, essa perda entre aspas, dure algumas semanas ou meses, mas se o tempo passa e a pessoa permanece na mesma situação, lembrando, chorando, ela não fez o processo do luto, ela não passou pelas 5 fases. Se o processo persistir por mais de 6 meses a 1 ano, é hora de buscar ajuda profissional. Entre os sinais, alguns são característicos: alucinações e memórias espontâneas em relação à pessoa falecida, fortes períodos de emoção com a pessoa que faleceu, anseios ou desejos que a pessoa falecida esteja presente, sentimento de vazio ou solidão, afastamento ou evitação de pessoas ou locais que recordem as pessoas falecidas, distúrbio do sono, perda de interesse pelas atividades profissionais, sociais e cotidianas. Esses sintomas podem dar início ao luto patológico, ao luto doentio. É necessário que os familiares encaminhem o enlutado para tratamento
com profissionais da área médica e atendimento espiritual, ajuda espiritual também nas casas espíritas. A cura se dá depois do reconhecimento e a aceitação da morte ocorrida e com a retomada do controle de suas emoções. O enlutado deve ser uma pessoa em luta. Aceitar a morte não significa desistir da vida. Com a aceitação há um amadurecimento na confiança, uma abertura. Todas as nossas resistências são abandonadas. É possível transformar a perda em ganho. Perdeu-se um ente querido, ganha-se nova forma de orar, nova forma de fazer preces. É transformar a perda em ganho. Nós precisamos olhar para Maria, a mãe de Jesus. Quando ela viu o filho morto, ela não se abandonou. Ela levantou e foi atender aos que estavam desesperados na casa do caminho. E ficou com João Evangelista até que ela desencarnasse. Transformou a dor da perda em luta. Não nos detenhamos diante da dor, por maior que ela seja. Levantemo-nos, prossigamos no trabalho, ajudando nós, nos ajudamos. E os objetos que o falecido deixou, o que fazer com ele? Precisamos ter em mente que as lembranças estão guardadas conosco, em nosso coração, não nos objetos deixados. Tem uma outra pergunta: devo visitar o túmulo ou o possível local onde provavelmente estão os restos mortais do falecido? Esse possível local, nem sempre a pessoa que morre vai ser sepultada no cemitério. Às vezes vai afogada no rio, num lago. Devemos ir. Depende. Vai te fazer bem? Vá. Mas vá com o intuito de levar paz, não desespero. Vá para levar um pouco de ânimo para aquela pessoa que partiu para o outro lado. Porque elas ainda têm pó da estrada no caminho que partiu. E esse pó da estrada é a ligação que ficou entre nós e eles. Eles ainda choram, sorriem, sofrem, ficam felizes de acordo com o nosso estado emocional, com o nosso estado de espírito. É importante lembrar que a morte não modifica. Aquele que parte mantém os mesmos sentimentos de amor, e a saudade não é diferente do outro lado, como é conosco. Muitas vezes nós, nos nossos momentos de sono, é só o corpo que descansa, o espírito viaja. E muitas vezes o nosso espírito viaja e se encontra com aqueles que partiram antes de nós. Mas para que isso aconteça, é preciso ter equilíbrio, tanto de nossa parte, quanto daquele que partiu. Esse equilíbrio para que nós não soframos, nem eles sofram. Encarnados e desencarnados precisam de um tempo para que as emoções se acomodem. No tempo certo, a alegria do reencontro acontece. O enlutado é aquele que está em luta. Luta consigo mesmo, luta com seus sentimentos, suas dores, procurando alargar seus horizontes, não atrapalhando aquele que partiu, prosseguindo, caminhando. E nós lembramos uma frase de Carlos Drummond de Andrade,
Ele disse: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E Emmanuel complementa: ninguém morre. Não reclames da terra os seus que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de ver se o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é orvalho da esperança. A morte é a própria vida numa outra edição. Jesus nos ensinou que a morte não existe. Quando ele saiu do sepulcro e se mostrou aos seus apóstolos e a nós todos, numa mensagem mediúnica, um ente querido veio e disse, olhando para aquele que estava em desespero, procurando por ele, ele disse, abre aspas, cuide-se, que eu aqui estou me cuidando. Viva a sua vida para que eu possa viver a minha. Fecha aspas, foi ele que disse. Edna Stan Marley, em tradução de Lia Luft, ela disse, não me resigno quando depositam corações amorosos na terra dura. É assim será para sempre. Entram na escuridão os sábios e os encantadores, coroados de lírios e louros, lá se vão, mas eu não me conformo. Da treva, da tumba, lá se vão, com seu olhar sincero, o riso, o amor. Vão docemente os belos, os tenos, os bondosos. Vão-se tranquilamente os inteligentes, os engraçados, os bravos. Eu sei, mas não aprovo. E não me conformo. É o que disse através de Lia Luft. Conformados ou não, a morte é algo que precisaríamos aceitar com mais ou menos dor, mais ou menos resistência, mais ou menos inconformidade. E esse processo, mais ou menos demorado, mais ou menos cruel, depende da estrutura emocional e das crenças de cada um. A vida inevitavelmente flui. Ela é um ciclo. Ciclos se abrem e se fecham, isso é viver. O fim de cada ciclo nos ajuda a pensar nas vezes que fomos egoístas, grosseiros, fúteis, infiéis, ou quando não estivemos nem aí. Lembramos também os momentos em que fizemos o melhor que podíamos. O ciclo da vida e da morte é um duro aprendizado. E nós somos maus alunos. Os mortos estão vivos. Quando lembramos suas ações, seu rosto, a voz, o gesto, a risada, a melancolia, os belos momentos, os difíceis, morrer é natural. Deveria ser simples, mas nós é que complicamos com a nossa saudade, a nossa melancolia, o nosso egoísmo. Pensemos nos nossos mortos. Que eles possam ter uma vida melhor no plano em que escolheram. Se nós, que já passamos pelo processo, em cada casa tem um ente querido que morreu. Todas as casas têm. Dificilmente vai se encontrar um local em que não morreu ninguém. Até o bicho de estimação, o pet, é um ente querido.
Muitas pessoas dão mais valor naquele cachorrinho, naquele gatinho. E quando morre, ou se perde esse pet, a pessoa fica desesperada. Nós podemos ter visto há poucos tempo atrás uma pessoa perdeu uma cachorra no voo e ela ficou desesperada. É um ente querido, é um ente que também tem amor. E sempre que alguém vier falar de amor para nós, que nós possamos ser um ombro amigo, um ouvido, ouvir as dores, porque nós não estamos por acaso naquele instante para aquela pessoa que vem nos dizer: morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu meu filho, morreu meu cachorro. Se essa pessoa nos achou digno para fazer essa confiança, é que nós temos a força bastante para dar a ela um alento, um ânimo, para que ela possa seguir na estrada. Agradeço a atenção de todos e vamos fazer mais uma prece. E com essa prece nós estaremos fazendo um passo coletivo para as pessoas que aqui estão no nosso salão e para aquelas que estão nos assistindo pelas mídias sociais, que se quiserem colocar uma vasilha com água para ser fluidificada, o instante é este. Com o nosso pensamento já elevado em Deus, em Jesus, possamos receber do alto as bênçãos que nos são dirigidas através dos nossos mentores, através dos benfeitores amigos, dos Espíritos protetores. Que a nossa saudade seja amenizada, que o nosso caminhar seja sempre para a evolução, que possamos caminhar em direção à luz de Jesus e que Ele esteja sempre conosco. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a para o luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminho, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te machuque o coração e te atormente o ideal, explicação-te com a aflição ou ameaçando com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja.